14 gigantes da mitologia grega. Os gigantes da mitologia grega eram seres pertencentes a raças com uma força descomunal, além de serem muito agressivos. Entretanto, diferente do que o nome sugere, os gigantes nem sempre eram grandes de estatura, mas eram conhecidos assim por serem grandes em poder, principalmente nas batalhas. Segundo Hesíodo, os gigantes da mitologia grega eram filhos de Gaia, personificação da Terra, e foram originados quando Aitor caiu sobre ela no episódio em que Cronos castrou o próprio pai, Urano. Aitor, por sua vez, nada mais é do que um fluido eterno encontrado no sangue dos deuses. Entretanto, como os gigantes são muitos, alguns deles têm outras origens, sendo filhos de outras figuras mitológicas. Sabendo disso, agora vamos conhecer melhor cada um dos 14 gigantes da mitologia grega. Primeiro, Polifemo. Polifemo é o nome do rei Ciclope, filho de Poseidon, e da ninfa Teusa. Além disso, esse gigante vivia em uma caverna próxima à Sicília, como pastor de ovelhas. No geral, costuma ser retratado como um gigante de um olho só. A princípio, a história desse personagem mitológico está registrada nos poemas de Homero, mais especificamente na Odisseia, onde é narrado as aventuras de Ulisses após a Guerra de Troia. Nesse sentido, o rei Ciclope é um importante participante da narrativa, apresentando simbolismo e associações que serão tratados adiante. Por outro lado, apesar de ser filho dos reis dos mares, Polifemo nunca foi exatamente aceito entre os deuses do Monte Olimpo. Ademais, a população da Sicília o temia e o rejeitava. Desse modo, é comum encontrar representações do gigante como um indivíduo vivendo uma vida reclusa e às margens da sociedade. Bastante lembrado pelo episódio em que teve seu único olho perfurado por Ulisses e seus homens durante a expedição pós-Troia, quando aprisionou todos em sua caverna. Segundo, os Aluídas. Havia uma geração de gigantes que não era pertencente às divindades primordiais. Eram os Aluídas, filhos de uma aventura amorosa de Poseidon, deus dos mares, e Ifimídia, esposa de Aloeu. Conta a lenda que Ifimídia apaixonou-se por Poseidon e, passeando à beira do mar, foi pegando pequenas porções de águas das ondas em suas mãos e derramando-a em seu peito. Não resistindo aos encantos, Poseidon viveu com ela um romance do qual nasceram filhos gêmeos, Oto e Efialtes. Os gêmeos eram chamados de Aluídas por terem sido adotados por Aloeu, marido de Ifimídia. Eles se distinguiam por sua extrema beleza. Além de serem gigantes, eram fortes e agressivos. O fato é que tiveram um rápido crescimento. Aos 9 anos, os Aluídas já haviam alcançado a altura de 17 metros e já se mostravam violentos, seguindo seus impulsos por onde passavam. Certo dia, os Aluídas, junto com outros gigantes, resolveram se rebelar contra Zeus, pretendendo destronar Zeus, raptar a deusa Hera, a esposa de Zeus, e a deusa Ártemis. Eles empilharam os montes Ossa e Pelion. Assim, eles conseguiram criar uma grande escada para escalar e invadir o Olimpo, morada dos deuses. Quando Ares, o deus da guerra, tentou impedi-los, os intrépidos gigantes aprisionaram Ares em um pote de bronze. Ali o deixaram por 13 meses, até ser libertado por Hermes, o mensageiro dos deuses. Na rebelião, os gigantes ameaçaram atirar as montanhas ao mar, na tentativa de secá-lo. Diante de tanta ousadia, Zeus fulminou os Aluídas com seus raios e os aprisionou para sempre nos infernos. Amarrados a uma coluna cercada por serpentes, foram submetidos a um suplício eterno e torturados perpetuamente por uma coruja que gritava sem parar. Terceiro, Ágrios. Eram irmãos de Eneu, ambos filhos de Portaon, descendentes diretos do herói Étolo, que foi líder da Etólia.
Agrios expulsou seu irmão do reino por não ter filhos, porém mais tarde ele teve 3, Meleagro, Dejanira e Tideu. Anos mais tarde, Diômedes, que era filho de Tideu, neto de Eneu, lutou contra Licopeu, que era filho de Agrios, matando-o, expulsando Agrios do reino e devolvendo-o para Eneu. Quarto, Ciclope Arges. Os ciclopes que ajudaram os deuses na titanomaquia eram 3 e se chamavam Arges, Brontes e Estéropes, e possuíam apenas um olho na testa. Arges, que significa brilhante, era filho de Gaia e Urano e trabalhava como ferreiro forjando os raios que seriam utilizados por Zeus. Quinto, Ciclopes Brontes. Brontes, que significava trovão, também era filho de Gaia e Urano e odiava tanto seus pais quanto seus irmãos Hecatônquiros e Ciclopes. Brontes e seus irmãos, Ciclopes e os Hecatônquiros, foram presos no Tártaro por Urano, mas foram libertos por Zeus durante a titanomaquia. Os Ciclopes e Hecatônquiros eram vigiados por Campe, por ordem de Urano. Sexto, Alcioneu. Alcioneu tinha uma força terrível e foi um dos líderes da gigantomaquia. Fora ferido por uma flecha de Heracles, mas tão logo caiu ao solo voltou a levantar-se, pois era imortal enquanto permanecia em sua terra natal, Palene. Ele foi ferido por Heracles quando estava atacando sua comitiva. Entretanto, segundo o mito, logo que caiu ao chão, ele voltou a ficar de pé. Atena informou ao herói que ele deveria tirá-lo da sua terra natal, que arrastou o gigante para fora da sua terra natal e assim ele morreu. Sétimo gigante, Ciclope Estéropes. Esse gigante, cujo nome significa relâmpago, ajudou Zeus a derrubar Cronos e os titãs, participando também da titanomaquia, assim como seus irmãos ciclopes. Oitavo, Tifão. Tifão é um gigante da mitologia a quem imputavam os gregos a paternidade dos ventos ferozes e violentos. É filho de Gaia e de Tártaro. No sincretismo com o mito egípcio de Osíris, Tifão era identificado como o gigante Sete, responsável pela seca do Nilo e que por inveja de sua fecundidade o matara. Sete será vingado depois por seu filho Horus. Tifão, sem dúvida, é o monstro mais temido em toda a mitologia grega e nenhuma outra criatura mítica, deus ou monstro, era tão poderoso, perigoso ou mortal quanto ele. Ele é conhecido por muitos nomes, Tifão, Tifon e Tifeu, mas qualquer que seja o seu nome, ele é o monstro mais horrível e temido de todos. Em suma, este monstro era tão poderoso que semeou medo até mesmo entre os deuses do Olimpo. Além de ser um monstro, Tifão era um deus, sendo o último filho de Gaia, a deusa da terra, e do Tártaro, um abismo violento e sem fundo. Tanto Gaia quanto Tártaro eram divindades consideradas deuses do Olimpo. Outra versão do nascimento de Tifão é que ele era filho da deusa Hera, ou que ela pediu a Gaia e ao Tártaro que produzissem um deus mais poderoso do que Zeus. Também considerado um monstro, Tifão se casou-se com Equidna e deu origem a diversos outros monstros, tais como Leão de Nemeia e a Hidra de Lerna. Nono, Encelado. Encelado, na mitologia grega, era um deus gigante, que são os 4 filhos de Gaia. Foi criado para ser o castigo de Atena. Ele é o menor e mais fraco dos gigantes, porém é o mais inteligente. Ele nasceu para derrotar a deusa da sabedoria, Atena. É conhecido como o Gigante do Fogo. É irmão do mais poderoso gigante da mitologia grega, Tifão, conhecido como aquele que rosna, uma das máquinas de guerra construídas para destronar Zeus.
Encelado e Tifão lutaram contra Zeus e Atena em uma batalha sangrenta que culminou na queda dos últimos gigantes. Em sua batalha com Atena e Zeus, foi aprisionado no Monte Etna juntamente com seu irmão, e lá estão presos até hoje, lançando suas fúrias sobre a terra. 10º, Polibotes. Polibotes foi um dos gigantes, filhos de Gaia, que se rebelou contra os Olimpianos. Polibotes era o anti-Poseidon, fora criado para destruir o deus dos mares. Poseidon derrotou o gigante Polibotes, pegando com as mãos um pedaço da ilha de Cos, e a jogou em cima do gigante, afundando-o para o abismo do Tártaro. 11º, Porfírio. Porfírio raptou Hera, e isso foi o estopim para a batalha contra os deuses chamada Gigantomaquia. Na batalha, Zeus fê-lo desejar Hera, e ele arrancou as roupas de Hera, mas ao tentar estuprar Hera, foi morto após ser derrubado por um raio de Zeus e atingido por uma flecha de Heracles. Ele e Alcioneu eram os dois gigantes mais poderosos gerados por Gaia, quando esta, irritada pelo destino dos titãs, resolveu destronar Zeus. Ele e Alcioneu eram conhecidos como os dois gigantes que Gaia gerou com a finalidade de destronar Zeus. 12º, Tício. Esse gigante era filho de Elara e Zeus, gerado fora do casamento entre Zeus e Hera. Por isso Zeus escondeu Elara embaixo da terra, onde ela deu à luz. Isso faz com que esse gigante também seja considerado filho de Gaia, a terra. Ele foi morto pelas flechas de Ártemis e Apolo e condenado à tortura eterna após a morte, ficando esticado no Hades, preso pelos braços e pernas, enquanto abutres comiam seu fígado, que se regenerava todos os dias. 13º, Talos. Talos ou Devasto. Era um gigante de bronze e existem várias versões sobre sua genealogia. Às vezes era considerado filho de Cres, rei de Creta ou de Hefesto, dizendo que teria sido forjado pelo próprio Hefesto com a ajuda dos Ciclopes. Em outra versão dizem ser ele o último representante vivo da geração de bronze, a terceira idade da humanidade. Talos era um autômato de bronze encarregado da proteção da ilha de Creta, responsável por fazer obedecer às leis. Ele carregava consigo as tábuas das leis. Dotado de grande mobilidade, chegava em poucos instantes em qualquer lugar. Todos os dias dava 3 voltas na ilha, impedindo a entrada de estrangeiros e a saída dos habitantes sem a permissão do rei. Quando Talos surpreendia algum estrangeiro, se aquecia como uma brasa e abraçava suas vítimas até queimá-las totalmente. Os intrusos eram presos pela energia metálica e queimados pelo contato com o corpo do gigante. Talos parecia indestrutível, mas tinha um ponto sensível, que era uma artéria que descia de sua nuca até o seu tornozelo, onde um prego de bronze mantinha fechada a artéria. Quando Jasão e os argonautas desembarcaram na ilha, Medeia, que estavam ajudando Jasão e os argonautas, revelou o modo de vencer Talo. Péa, pai de Filoctetes, feriu Talos com uma flecha fatal, e o invulnerável gigante caiu mortalmente ferido, permitindo que os argonautas se salvassem. 14º, Gerião. Na bucólica ilha de Erítia, para além do vasto oceano, vivia um terrível gigante chamado Gerião. Tratava-se de uma criatura poderosa, em parte por ser gigante, mas principalmente por possuir um corpo tríplice. A aparência aterradora de Gerião consistia em um gigante que, da cintura para cima, possuía 3 troncos com 2 braços e uma cabeça cada. Muito bem armado, ele portava 2 lanças, uma espada, 3 elmos e 3 escudos pesados. O gigante nasceu da união do filho da Medusa com o gigante Crisaor, com a oceanidade Calíroe. Ele também era irmão de Equidna, a ninfa metade serpente progenitora de diversos monstros.
Seus meio-irmãos, por parte de mãe, eram Míneas, Quione e Cotes. Em Erítia havia um rebanho incrível de grandes bois rubros, todos pertencentes ao gigante. Seus animais eram muito valiosos e demandavam cuidado constante. Por isso, o gigante Eurytion foi designado como pastor do rebanho. Gerião ainda contava com a ajuda do monstruoso cão Ortro, filho de Equidna, para auxiliar no pastoreio. O tríplice gigante tinha uma voz poderosa e ribombante, capaz de abafar até mesmo os raios do poderoso Zeus, coisa que ele orgulhosamente fazia durante as tempestades. Outra coisa que ele se orgulhava era o seu rebanho, chamado de gado vermelho, porque os bois haviam sido banhados pelos raios do sol ao crepúsculo. O rebanho continha enormes bois de testas largas, os mais valiosos do mundo. Um dos maiores defeitos de Gerião era a soberba. Ele adorava gritar aos quatro ventos sobre o seu maravilhoso gado, desafiando a quem ouvisse para enfrentá-lo em uma luta, na qual o vencedor ficaria com os bois. O desafio era apenas uma desculpa para que o gigante pudesse facilmente matar os incautos que se apresentavam na esperança de obterem os bois. Seu mito está ligado ao de Hércules, a quem coube, num dos seus trabalhos, roubar-lhes os bois. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia algum desses gigantes da mitologia grega? O que mais te impressionou? Comente com a gente sua opinião sobre esse assunto, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. Se você gostou desse vídeo e ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva e clica no sininho para não perder nenhum vídeo intrigante que postamos todas as semanas. E se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Até o próximo vídeo.